Que a doce graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja com o seu coração. Eu quero gravar esse vídeo porque esta noite foi assim interessante, porque na parte da madrugada eu fui acordado e comecei a ouvir os barulhos emitidos por uma casa de show, sem poder identificar a música, a letra, mas percebia-se não só o barulho do pessoal com microfone e instrumentos, mas também a euforia em momentos daqueles que estavam ali participando, como se fosse uma torcida de futebol. E naquele momento o Espírito Santo me fez lembrar de algo muito interessante relacionado à igreja, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. E eu, logo em seguida, eu fui lembrado pelo Espírito Santo do texto que nós havíamos lido ontem à noite, Damares e eu. No caso, sábado à noite, nosso culto devocional. Nosso culto devocional ontem foi na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. E quando nós vemos aqui no capítulo 3, Paulo está preocupado com a igreja de Tessalônica e ele vai dizer que a preocupação dele é que o tentador pudesse ter tirado a fé daqueles irmãos, pudesse ter desviado aqueles irmãos dentro do propósito de Deus, dentro da evangelização, e para que isso fosse certificado, ele envia então Timóteo, para que fosse lá, conversasse com eles, os ouvisse e depois trouxesse o seu relatório. E é bastante interessante porque quando partimos do versículo 6, Timóteo chega e traz uma boa notícia. No versículo 6 diz assim: agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. E nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. E aí então ele fica com grande alegria desse relatório. E eu fui lembrado então sobre a questão de se Paulo tivesse mandado Timóteo para visitar a igreja da qual eu faço parte. No meu caso, que eu pastoreio. No caso que você faz parte ou pastoreia, que você lidera. Qual seria o relatório? Por quê? Eu estou ligando uma coisa com a outra. Estou ligando a vida normal fora da igreja. Pensa bem, nós passamos essa madrugada toda com um grande número de pessoas numa casa de show, com grande barulho, com grande euforia, com grande prazer. Não sei até que ponto esses prazeres duravam ou duraram. E quando vamos para os registros das praias superlotadas, ônibus e metrôs superlotados, ajuntamento de pessoas para a diversão, para o trabalho, a vida não para lá fora. Então há um descuido e com isso então muitas aglomerações lá fora, algumas necessárias, outras desnecessárias, mas o povo está vivendo uma vida comum. E pensando nisso, eu comecei a ligar isso com a igreja pelo fato de que no templo, nós aqui, Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, temos zelado pelos protocolos para cuidar daqueles que estão ali para cultuar a Deus. E essas pessoas, quando chegam no templo, primeiro, terão um número limitado de presença por culto, né, que deve ser, então, comunicado para que haja aí um direcionamento. Segundo, os nossos diáconos já espalharam os bancos de tal maneira que você possa ter o distanciamento seguro. Ainda lhe é oferecido local para lavar as suas mãos com água e sabão, álcool em gel. Então você é muito bem recebido na igreja e aí você tem um nível de segurança maior do que aquele que nós convivemos obrigatoriamente lá fora. No entanto, mesmo o número limitado para os cultos, ele não é alcançado. As pessoas não têm manifestado desejo de estar na igreja para cultuar o Senhor.
E talvez se Timóteo tivesse vindo à nossa igreja hoje, no tempo de pandemia, talvez ele levaria para Paulo o seguinte relatório: Paulo, há um grupo de pessoas que amam a Jesus, que estão presentes, que interagem com o culto, que querem cultuar o Senhor, todos os cultos estão lá presentes. Esses são fiéis e estão sempre presentes porque amam, com alegria, estão com alegria lá. Há um outro grupo que não está presente, mas que gostaria de estar e faz parte de um grupo de risco e que é orientado a não ir, a não participar justamente por segurança, mas que também interage através das transmissões da igreja. Há um outro grupo que aparece esporadicamente, e este grupo que aparece esporadicamente, muitos dos que ali estão, às vezes estão com um semblante carregado, como se fosse um peso para estar ali. E aqueles que não compareceram até hoje e que não vão a nenhum culto desde março do ano passado. Talvez fosse esse o relatório que Timóteo daria ao apóstolo Paulo. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de 3 textos que eu gostaria de tratar com você. Primeiro, uma pergunta que Jesus fez que muito me preocupa, e é real porque ele falou, né? Em Lucas 18:8, na parte B, ele diz assim: quando o Filho do Homem se manifestar ou vier, achará porventura fé na terra? Veja bem, há tantos indo para tantos lugares e poucos indo para cultuar a Deus. O outro texto é uma advertência para nós, que nós não sejamos apanhados na palavra e a ouçamos no último dia de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Por outro lado, eu quero deixar no final a minha oração, o meu desejo, e o meu desejo, a minha oração está realmente nos versículos 12 e 13 de 1 aos Tessalonicenses 3. E assim está escrito: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes uns para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que Ele fortaleça o vosso coração para ser irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Esta é a minha oração. Este é o meu desejo para este novo ano. Eu quero que você pense nisso. Como você está vivendo? Qual é a sua prioridade? O que tem lhe impedido de cultuar o Senhor? Não viva para você mesmo, viva para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus o abençoe.